Olá, vamos continuar aqui o nosso estudo? Vamos continuar estudando o segundo livro de Samuel e vamos focar agora nos 10 primeiros capítulos que relatam as vitórias de Davi e como ele se tornou rei. Seguindo aqui a apostila, o texto diz assim: Após a morte de Saul, que nós vimos ocorreu no último capítulo do primeiro livro de Samuel, Davi retorna para Judá, fixando-se na cidade de Hebrom, onde a tribo de Judá o reconhece como rei, isso no capítulo 2. Início do capítulo 2 de 2 Samuel. As demais tribos, após um período de 5 anos sem governo real, liderados por Abner, o comandante de Saul, aclamam Isbosete, o filho de Saul, como rei. Em confronto com as 11 tribos, Davi foi vitorioso. Abner, o comandante do exército, desentende-se com Isbosete e procura Davi, fazendo com ele uma aliança, proclamando-o rei sobre todo Judá, sobre todo Israel, perdão. Então, no capítulo 3, o reinado de Davi é consumado e ele se torna rei sobre toda a nação de Israel. A promessa de Deus se cumpre na vida de Davi. Promessa, a unção que Deus havia dado, a consagração feita lá no capítulo 16, em 1 Samuel, se torna real aqui, em 2 Samuel, capítulo 3. E mais do que isso, em Gênesis, Jacó, quando profetiza sobre seus filhos, quando profetiza sobre a tribo de Judá, diz que o cetro estaria presente na vida dos descendentes de Judá. Davi, então, da tribo de Judá, se torna rei, e com isso aquela promessa lá de Gênesis se concretiza aqui, para nós vermos como a Bíblia é toda amarradinha e toda certinha, e ela se explica e se confirma. Aleluia! Maravilhosa palavra de Deus. Continuando aqui, Davi reina sobre todo Israel. Isbosete é covardemente assassinado por 2 de seus capitães, que levaram sua cabeça a Davi, pensando em agradá-lo. Mas ao contrário, Davi os matou executando justiça. Morto Isbosete também Abner, que foi assassinado por Joabe, o comandante de Davi, por causa de uma vingança, todo Israel reconhece Davi como rei. Davi conquista Jerusalém, até então nas mãos dos jebuseus, tomando a fortaleza de Sião e fixando-se a partir de então ali a sua residência. Então, no capítulo 5, nós vemos Jerusalém se tornando a capital do reino de Israel. E é interessante ver que até hoje Jerusalém não é mais a capital política, mas é a capital religiosa, a capital espiritual da nação de Israel. Então aqui Jerusalém se torna o centro da nação e viria a ser palco de muitas coisas que iriam acontecer. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos da Bíblia e nos nossos estudos das próximas semanas. Em meio a festas, com grande dança, Davi traz para Jerusalém o que? A Arca da Aliança. Lembro que na aula passada nós comentamos que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E ela estava na casa de um homem, ela estava, digamos assim, deixada de lado. E Davi, ele procura trazer a arca de volta para dentro de Jerusalém. No meio da festa, no meio da dança, ele traz essa arca da casa de Abinadab, diz o texto aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, e ele leva essa arca até lá. E é interessante que nesse capítulo acontece uma situação em que um dos servos de Davi, Uzá, encosta na arca, tentando amparar a arca, impedir que ela caia no chão. E ali Deus o fulmina. E Davi não entende porque Deus foi tão mal com aquele homem que só estava querendo proteger a arca. Mas depois ele compreende que a arca era algo consagrado para o Senhor e Deus já havia dito que só os levitas poderiam tocar na arca. E Davi então percebe a importância da santidade, da consagração, do respeito às coisas de Deus. E que a empolgação do momento, o desejo de fazer as coisas para Deus, não agradam a Deus tanto quanto a obediência à sua palavra e a santidade com as suas coisas. Algo que a gente já viu também lá em 1 Samuel, na história de Saul.
E aqui, por fim, ainda no capítulo 6, Davi faz as coisas realmente como elas devem ser, traz a arca sobre os lombos dos levitas até a cidade de Jerusalém. Ali ele fixa um local de adoração. E no capítulo 7, já com intenção de construir um templo para o Senhor, algo que ele não consegue fazer, a gente vai ver isso mais na próxima aula, quando falarmos do seu filho Salomão. Deus então vem e traz uma palavra para Davi dizendo isso, dizendo que ele não construiria o templo, porque ele era um homem de guerra, um homem que lutou muitas batalhas, o foco da vida de Davi seria outro, mas que Deus faria uma aliança com ele. E aqui Deus estabelece essa aliança com Davi, garantindo que teria uma casa, ou seja, posteridade e família, um trono, autoridade real, um reino, um governo e uma longa duração. Esse governo duraria para sempre. Essa aliança se cumpriu parcialmente nos reis descendentes de Davi e se cumprirá plenamente em Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, quando estabelecer o seu reino na terra. Davi conquistou inúmeras vitórias, engrandecendo seu reino diante de Israel e dos povos vizinhos. Então aqui Deus ele faz essa aliança e promete que os descendentes de Davi permaneceriam no governo, permaneceriam no reinado. E é interessante quando nós vemos os livros de Reis e os livros de Crônicas, veremos que no trono de Judá, mais tarde a nação se divide e Judá se torna um reino à parte, mas no trono de Judá sempre esteve presente um descendente de Davi. E mesmo após o fim da nação, nós vemos também que Jesus, descendente de Davi, nós sabemos que Jesus é descendente de Davi, vemos isso na genealogia presente nos evangelhos, vemos que Jesus também cumpre definitivamente essa promessa a partir do momento que se torna o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele virá e estabelecerá o seu trono sobre toda a terra, o seu trono definitivo na sua segunda vinda. E aí essa promessa se cumprirá plenamente. Isso tudo acontece, essa promessa aqui acontece no capítulo 7, mas o texto depois continua narrando vitórias de Davi, vitórias militares, e alguns acontecimentos são interessantes aqui. Eu gosto muito do texto em 2 Samuel, no capítulo 5, onde é narrado algumas das vitórias de Davi sobre os filisteus, e onde é mostrado como Davi pedia a direção de Deus para as coisas, Deus falando para ele, vai porque eu vou com você, eu vou te ajudar a vencer. Deus falando para ele, espera, não vá ainda, deixa eu ir na frente para derrotar os filisteus. A sensibilidade de Davi com Deus. Como Davi conseguia ter essa sensibilidade? Ele era perfeito? Não. Como eu comentei no vídeo anterior, ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem que sabia que Deus era sobre a vida dele, que sabia que Deus era Senhor sobre a sua vida. Então ele era um homem temente, e esse temor levava à intimidade, e essa intimidade levava à sensibilidade às coisas de Deus. E é isso que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que buscar. O temor presente na nossa vida, e esse temor nos levando à intimidade, nos levando à sensibilidade, nos levando a um relacionamento íntimo com Deus. Davi, ele chama Deus de, não chama Deus apenas de Senhor, ele chama Deus de Pai. Nós vemos isso lá nos Salmos. Então ele tinha esse relacionamento de pai e filho, algo que Jesus vem reafirmar nos evangelhos, mas Davi já demonstra que tal era a intimidade que ele tinha com o Senhor. E outra passagem interessante também é no capítulo 9, quando Davi demonstra bondade para com Mefibosete, que era descendente de Saul, filho de Jonatas. Davi já havia feito uma promessa para Jonatas lá no primeiro livro de Samuel, de que cuidaria dos seus descendentes caso acontecesse alguma coisa com Jonatas. E ele cumpre aqui a sua palavra e demonstra amor, demonstra cuidado, demonstra graça e misericórdia sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete que era aleijado, havia perdido tudo que ele tinha, mas encontra graça
diante do rei Davi e é abrigado, acolhido por Davi em sua corte e passa a comer na mesa do rei. Um retrato maravilhoso da graça e da misericórdia que nós alcançamos diante do nosso rei e do nosso Senhor Jesus, apesar das nossas falhas, apesar da nossa impotência, apesar da nossa pequenez, encontramos essa graça, essa misericórdia e comemos na mesa do nosso rei também. Isso ilustra o nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento de Mefibosete com Davi. É um capítulo maravilhoso, capítulo 9. Mas a partir do capítulo 10, até o capítulo 10, na verdade, a gente ainda vê Davi ali derrotando, realizando conquistas. Mas a partir do capítulo 11, a gente vê que Davi também tinha suas falhas. E ele também demonstra, já havia demonstrado algumas dificuldades ali em outras passagens, mas aqui nós vemos claramente o pecado entrando na vida de Davi a partir do capítulo 11. E nós veremos isso no próximo vídeo. O pecado de Davi, o pecado entrando na vida de Davi, fazendo morada na vida de Davi, as consequências disso. Até daqui a pouco.